Você precisa saber disso, e precisa saber agora, porque o que eu vou te mostrar hoje pode transformar completamente a forma como você cria suas galinhas, e se você ainda não sabe disso, você está perdendo dinheiro e nem percebeu. Vou te mostrar um tônico caseiro poderoso, feito só com uma colherada, que vai fazer suas galinhas voltarem a botar como nunca antes. Mas antes de continuar, eu preciso te avisar que eu tenho um curso completo, ensinando como criar animais do zero com tudo que você precisa saber. O link está aqui embaixo no vídeo. Dá uma olhada depois porque vai mudar tudo para você. Agora deixa eu te falar uma coisa que vai te surpreender. Eu já perdi galinhas que eu criava com todo o cuidado do mundo. Galinhas que eu alimentava todos os dias, que eu tratava como se fossem parte da família. E de uma hora para outra, elas simplesmente pararam de botar. Ficaram fracas, com penas caindo, sem ânimo nenhum. E eu não sabia o que estava acontecendo. Fui ao veterinário, gastei dinheiro, tentei ração cara, tentei remédio industrializado e nada funcionava do jeito que eu esperava. Até que um dia, uma senhora mais velha que morava perto de mim, uma mulher que criava galinhas há mais de 40 anos, chegou na minha propriedade, olhou para o meu galinheiro, balançou a cabeça e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse: "Menino, galinha não é fraca. Quem não sabe tratar ela é que fica sem ovo." E foi naquele momento que tudo mudou para mim. Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que aprendi. Vou te mostrar o tônico caseiro de uma colherada que esta senhora me ensinou. Vou te explicar por que suas galinhas podem estar parando de botar sem você perceber o motivo real. Vou te contar histórias reais de criadores que quase desistiram e conseguiram virar o jogo. E no final, você vai entender por que esse conhecimento vale ouro. Então fica comigo até o final, porque cada parte desse vídeo tem uma informação que você não vai querer perder. E uma coisa a mais antes de continuar. Se esse conteúdo estiver te ajudando, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque todo dia a gente traz informação de verdade para quem cria animal com amor e dedicação. Agora vamos ao que interessa. A história dessa senhora mudou minha vida. Mas antes de te contar o que ela me ensinou, eu preciso que você entenda o que realmente acontece com uma galinha quando ela para de botar. Porque a maioria das pessoas acha que o problema é a ração, ou que a galinha está velha, ou que alguma doença chegou, mas a verdade é muito mais profunda do que isso. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para o seu galinheiro do mesmo jeito. Galinha é um animal incrível. Ela tem um sistema interno que responde diretamente ao ambiente que ela vive, ao que ela come, ao estresse que ela sente e às deficiências nutricionais que às vezes são invisíveis para olho humano. Quando uma galinha para de botar, o corpo dela está enviando um sinal de socorro. Ela não está preguiçosa, ela não está com raiva, ela está pedindo socorro do jeito que ela sabe. E o que acontece com a maioria dos criadores é que eles não entendem esse sinal. Eles punem a galinha, trocam de ração, diminuem o espaço e acabam piorando uma situação que já estava ruim. Eu conheci um criador no interior de Minas Gerais que tinha mais de 200 galinhas e viu a produção cair pela metade em menos de 2 meses. Ele me contou que foi na internet, que pesquisou tudo que existia, que gastou uma fortuna em produtos e no final ele quase vendeu tudo porque achou que não tinha mais jeito. Foi quando um vizinho dele, um homem simples, sem curso nenhum, mas com 30 anos de experiência no campo, chegou e disse: "Você está complicando o que é simples", e mostrou para ele exatamente o que eu vou te mostrar hoje, o tônico de uma colherada. Mas antes de te passar a receita, eu preciso que você entenda o que acontece no corpo da galinha quando ela está com deficiência dos nutrientes certos. Porque quando você entende o problema, a solução faz muito mais sentido e você passa a aplicar com muito mais confiança. Galinha, quando está com saúde plena, quando está recebendo tudo que o corpo dela precisa, ela bota com uma regularidade impressionante. Ela tem penas brilhantes, é ativa, ela come com vontade, ela se movimenta pelo galinheiro com energia. Os olhos dela são vivos e brilhantes. A crista dela tem cor forte. Ela interage com as outras galinhas de forma saudável. Agora, quando esse equilíbrio quebra, quando falta algum nutriente essencial, quando o estresse chega, quando a temperatura muda de forma brusca, quando alguma infecção começa a se instalar no sistema digestivo dela,
tudo muda. E o primeiro sinal que aparece é exatamente a queda na postura. Muita gente vê a galinha parar de botar e vai logo procurar doença. Mas a maior parte das vezes, o que está acontecendo é um desequilíbrio que pode ser resolvido em casa, com ingredientes simples, com conhecimento certo, com o tônico que vou te ensinar agora. Esse tônico que a senhora me ensinou é baseado em ingredientes que qualquer pessoa tem em casa ou que você encontra no mercado por praticamente nada. E o poder que esses ingredientes têm juntos é algo que a ciência moderna só veio confirmar muitos anos depois do que os criadores do campo já sabiam há décadas. O ingrediente principal é o alho. E eu sei que você pode estar pensando que alho é só tempero de cozinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vai te surpreender. O alho é um dos antibióticos naturais mais poderosos que existem. Ele tem uma substância chamada alicina que combate fungos, bactérias e parasitas no sistema digestivo das galinhas de uma forma que remédios industrializados às vezes não conseguem fazer com a mesma eficiência. Criadores experientes usam alho há gerações. Antes de existir qualquer laboratório farmacêutico especializado em aves, os criadores do interior já colocavam alho na água das galinhas e viam no resultado na semana seguinte. O segundo ingrediente é o vinagre de maçã. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção, porque muita gente compra vinagre errado e não vê resultado nenhum. Tem que ser vinagre de maçã não filtrado, aquele que tem o que chamam de mãe do vinagre, aquela parte escura que fica no fundo da garrafa. É nessa parte que está concentrado o poder fermentado do vinagre. Ele age como um probiótico natural, equilibrando a flora intestinal das galinhas, melhorando a absorção de nutrientes, fortalecendo o sistema imunológico delas de dentro para fora. O terceiro ingrediente é o gengibre, e aqui as pessoas se surpreendem ainda mais, porque gengibre é anti-inflamatório poderoso. Ele estimula a circulação sanguínea das aves, aquece o sistema digestivo delas, especialmente nos meses mais frios, e tem propriedades que ajudam o sistema reprodutivo a funcionar com mais eficiência. E o quarto ingrediente que vai completar esse tônico é a cúrcuma, que muita gente conhece como açafrão da terra. Ela tem curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados no mundo, e para galinhas ela tem um efeito poderoso no fígado, que é um órgão fundamental para a produção de ovos. Você mistura uma colherada de cada um desses ingredientes em 1 litro de água limpa. Você pode ralar o alho e o gengibre e colocar o suco, mistura bem e oferece essa mistura para suas galinhas uma vez por semana como substituto da água normal delas. E agora vem a parte que vai te chocar de verdade. Eu conheço uma família no Nordeste que criava galinhas caipiras há 3 gerações. O avô criou, o pai criou, e quando chegou na geração do neto, as galinhas começaram a dar problema. A postura caiu, as galinhas ficaram doentes com mais frequência, e o neto, que era jovem e tinha estudado, foi logo buscar solução em produto industrializado. Gastou muito dinheiro, mas a situação não melhorava. Foi quando a avó dele, uma mulher de mais de 80 anos, entrou no galinheiro, olhou tudo com calma e disse: "Você jogou fora o que sua família levou geração para construir." Ela foi para a cozinha, preparou o tônico com os ingredientes que te falei, colocou no bebedouro das galinhas e em menos de 2 semanas a postura havia voltado quase ao normal. O neto ficou tão impressionado que começou a registrar tudo, comparou os resultados antes e depois, mostrou para um veterinário amigo dele e o veterinário confirmou que os ingredientes do tônico tinham base científica sólida e que o efeito que eles estavam vendo era completamente explicável pela ciência. Isso que a avó sabia por tradição, a ciência levou décadas para confirmar. E isso é exatamente o que eu quero te passar hoje. Não só a receita, mas o entendimento de que o conhecimento que os criadores antigos tinham não era superstição, era sabedoria prática acumulada por anos de observação, de tentativa, de erro, de acerto. Agora eu quero falar sobre uma coisa que poucas pessoas falam quando o assunto é postura de galinhas, que é o estresse. Galinha é um animal extremamente sensível ao ambiente. Qualquer mudança brusca afeta diretamente a produção de ovos. Barulho excessivo perto do galinheiro, presença de predadores mesmo que eles não entrem, mudança de temperatura, troca de ração de forma abrupta, mudança no ciclo de luz. Qualquer dessas coisas pode fazer uma galinha saudável parar de botar do dia para a noite.
Eu me lembro de uma vez que minha vizinha jurava que as galinhas dela tinham sido enfeitiçadas porque pararam de botar da noite para o dia sem motivo aparente. Ela estava desesperada, falava para todo mundo que tinha alguém com inveja do galinheiro dela. Quando eu fui olhar, descobri que um cachorro novo tinha chegado na vizinhança e ficava passando perto do galinheiro todas as manhãs. As galinhas estavam com medo, estressadas, e esse estresse tinha derrubado a postura completamente. Resolvemos o problema com uma proteção simples no galinheiro e em menos de 10 dias as galinhas voltaram a botar normalmente. Não era feitiço nenhum, era estresse. E o tônico que eu te ensinei ajuda com isso também, porque os ingredientes dele têm propriedades calmantes no sistema nervoso das aves. O gengibre, especialmente, tem um efeito que ajuda a regular a resposta ao estresse. Agora deixa eu te contar outra história que me marcou muito. Tinha um criador aqui na minha região que era considerado um dos melhores da área. Todo mundo admirava o galinheiro dele, as galinhas dele eram fortes, bonitas, botavam muito. Ele era referência para todo mundo. Até que ele perdeu o filho em um acidente, e com o luto veio o descuido. Ele parou de cuidar do galinheiro com a mesma atenção, parou de aplicar os tônicos que ele sempre fez, parou de observar as galinhas com o cuidado de antes. Em menos de 3 meses, o galinheiro foi abaixo. A produção caiu a quase zero, algumas galinhas adoeceram, ele perdeu muito dinheiro. Quando ele finalmente conseguiu se recuperar do luto e voltou a olhar para o galinheiro com atenção, o trabalho de reconstrução foi enorme. Mas com paciência e com os tônicos certos, ele conseguiu recuperar tudo em cerca de 4 meses. Ele me disse uma vez que aprendeu 2 coisas com isso. A primeira é que galinheiro é como jardim. Se você abandona, ele some. E a segunda é que quando você cuida do animal com atenção e carinho e com o conhecimento certo, ele tem uma capacidade incrível de se recuperar. E foi por isso que ele me pediu para compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas possível, porque ele não queria que outros criadores passassem pelo que ele passou por falta de informação. Então presta atenção em mais um detalhe importantíssimo sobre o tônico que te ensinei. A consistência é tudo. Não adianta nada aplicar o tônico uma vez e esperar milagre. Você precisa fazer isso de forma regular. Uma vez por semana é o mínimo que você deve fazer. E nos primeiros 2 meses, você vai começar a ver mudanças visíveis nas suas galinhas. Penas mais bonitas, mais brilho, mais atividade, mais produção. Muita gente aplica uma vez, não vê resultado em 2 dias e desiste. E aí fica falando que não funciona. Mas a natureza tem o tempo dela. E quando você respeita esse tempo e mantém a consistência, os resultados aparecem de um jeito que vai te surpreender. Outra coisa importante é a qualidade da água que você oferece para suas galinhas. E isso é algo que a maioria dos criadores ignora completamente. A água contaminada é uma das principais causas de problema em galinheiro, não só de queda na postura, mas de doenças graves que podem matar uma galinha em poucos dias. Se você pode filtrar a água antes de oferecer para suas galinhas, faça isso. Se não tem condição de filtrar, pelo menos deixe a água descansar em recipiente limpo antes de colocar no bebedouro. E troque a água pelo menos 2 vezes por dia, especialmente no verão. Quando você combina a água de qualidade com o tônico que te ensinei, o efeito é muito mais rápido e muito mais poderoso. Agora deixa eu falar sobre algo que vai completar tudo o que você aprendeu hoje, que é a alimentação. Galinha precisa de variedade. Não adianta dar só ração o tempo todo. Ela precisa de verde, ela precisa de inseto, ela precisa de casca de ovo moída para ter cálcio suficiente para produzir casca forte nos ovos dela. Ela precisa poder catar no chão se você tiver como dar esse espaço para ela. Uma das coisas que mais me impressionou quando comecei a entender isso foi perceber que galinha que tem acesso a um pedaço de terra onde ela pode catar inseto e semente, bota muito mais e bota ovo com gema mais amarela, mais nutritiva, mais saborosa. É por isso que o ovo caipira tem um valor diferente no mercado. Não é só por causa do tamanho, é por causa da qualidade de vida da galinha que produziu aquele ovo. Quando você junta uma alimentação variada com o tônico caseiro e com água de qualidade, você cria um ambiente onde a galinha pode expressar todo o potencial que ela tem. E aí sim você vai ver o que é um galinheiro funcionando do jeito certo que deve funcionar. Agora vou te fazer uma pergunta que quero que você pense com calma. Quantas informações você já desperdiçou por não saber onde buscar?
Quantos erros você cometeu no seu galinheiro que custaram dinheiro e poderiam ter sido evitados? Quantas galinhas você perdeu que poderiam ter sido salvas com o conhecimento certo? Eu não pergunto isso para te fazer sentir mal. Eu pergunto isso porque quero que você entenda que informação de qualidade vale muito mais do que qualquer remédio caro ou produto industrializado. E é exatamente isso que eu ofereço no meu curso completo de criação de animais, que está com o link aqui embaixo no vídeo. Lá eu mostro tudo sobre criação de galinhas, tudo sobre outros animais também, com linguagem simples, com histórias reais, com técnicas que funcionam de verdade, com o suporte de quem tem experiência de verdade no campo. Se você quer parar de errar por falta de informação e começar a acertar com conhecimento sólido, vai lá no link e conhece o que a gente tem preparado para você. E agora que você já sabe sobre o tônico, já sabe sobre o estresse, já sabe sobre a alimentação certa, deixa eu te falar sobre uma última coisa que vai fechar tudo com chave de ouro: observação. O criador que observa as galinhas dele com atenção todos os dias tem vantagem absurda sobre aquele que só vai no galinheiro para pegar ovo e colocar ração. Quando você observa suas galinhas todo dia, você começa a perceber os pequenos sinais que elas dão antes de qualquer problema aparecer de forma grave. Galinha que está com alguma coisa errada muda o comportamento antes de apresentar sintoma físico visível. Ela come menos, ela fica mais parada, ela se separa das outras, ela para de comer primeiro. São sinais sutis que só um olho treinado percebe. E quando você percebe esses sinais cedo, você pode agir cedo. E agir cedo significa resolver o problema com muito mais facilidade e com muito menos custo. A senhora que me ensinou o tônico me disse uma vez que o maior segredo dela não era a receita que ela usava, era a atenção que ela dedicava aos animais dela. Ela conhecia cada galinha pelo comportamento, sabia quando alguma estava fora do padrão e agia antes que o problema se tornasse grave. Isso é conhecimento que não vem de livro, vem de tempo de chão, de olho aberto, de coração presente. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Não só uma receita, mas uma mentalidade de cuidado, de atenção, de respeito pelo animal que te dá alimento todo dia. Galinha não é só um animal que bota ovo. Ela é parte de um sistema vivo que você ajuda a manter em equilíbrio. Quando você cuida bem desse sistema, ele te recompensa com fartura. Então aplica o tônico, melhora a alimentação, cuida da qualidade da água, observa suas galinhas todo dia e vem me contar nos comentários aqui embaixo o que você viu de resultado. Eu respondo todos os comentários porque eu sei que cada criador tem uma realidade diferente e cada pergunta merece uma resposta de verdade. E se esse vídeo te ajudou, você sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que cria galinha e ainda não sabe disso, porque esse conhecimento que você aprendeu hoje pode mudar o galinheiro de alguém que está quase desistindo. E não esquece do link do curso aqui embaixo, porque lá tem muito mais do que o que você viu nesse vídeo. Tá tudo organizado do jeito que você precisa para criar animal com confiança, com resultado, com satisfação de verdade. Até o próximo vídeo e cuida bem das suas galinhas porque elas merecem o melhor de você.